Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Bem-vindos ao terceiro episódio das Fitness Pink Ribbon Talks, 4 episódios dedicados ao cancro de mama, com o apoio dos cereais fitness para falarmos e descomplicar tudo sobre cancro de mama. Hoje vamos falar sobre o papel dos estilos de vida no cancro, quer seja antes, durante ou depois de um diagnóstico. Mas antes de começar a conversa com as incríveis convidadas que tenho, queria relembrar que o cancro é multifatorial e por isso, apesar de reconhecer sempre ao longo deste episódio a importância dos estilos de vida, sabemos que há muitos fatores envolvidos, incluindo determinantes sociais de saúde e outros fatores ambientais que fogem do nosso controle. O objetivo é saber como podemos integrar esta informação da forma que conseguimos, sem pressão e sem culpa, porque nunca depende só de nós. Dito isto, tenho comigo Inês Correia, fisiologista do exercício e investigadora na Faculdade de Motricidade Humana, e Marta Carriço, nutricionista dedicada à área da oncologia. O cancro da mama é o mais comum entre as mulheres em Portugal. 1 em cada 8 pode ser afetada, porém a taxa de sobrevivência a 5 anos é de mais de 85%. Há 13 anos que os cereais fitness apoiam esta causa, alertando para a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a investigação na Fundação GIM. Outubro é o mês rosa, mês internacional da luta contra o cancro da mama. As Fitness Pink Ribbon Talks nasceram para isso mesmo. Inspirar, informar e lembrar-nos de que juntas conseguimos fazer a diferença. Porque esta é, verdadeiramente, uma causa que nos toca a todas. Olá, bem-vindas. Olá! Obrigada por falar. Eu acho que os estilos de vida já estão, ou seja, é um tema cada vez mais falado, especialmente neste podcast, não é uma novidade, mas adoro ter-vos aqui hoje para explicarmos um bocadinho melhor o que é isto e o que é que podemos na prática fazer com esta informação. E se calhar começava contigo, Inês, para me ajudares a definir o que é isto do exercício, se é diferente da atividade física e o que é que interessa na verdade, não é? O que é sedentarismo, o que é que não é e o que é que na prática é importante para nós saber sobre a atividade física. Bem, de facto, começas com a pergunta que eu normalmente inicio sempre as minhas palestras e as minhas conferências. Não que tenham muitas, atenção, mas nas poucas que foram até agora, de facto, começo sempre por aí, por desmistificar um bocadinho do que é que isto, do que é o exercício, o que é a atividade física, porque de facto são conceitos diferentes. Quando falamos de atividade física, falamos normalmente de todo e qualquer movimento que o nosso corpo faça. Okay. E que resulte num dispêndio energético acima daquilo que é o nosso dispêndio energético de repouso. Portanto, às vezes nós estamos a fazer atividade física e nem sequer temos consciência de que o estamos a fazer. Quando estamos a fazer as limpezas domésticas, por exemplo, estamos a fazer atividade física. Umas mais leves, outras mais moderadas, outras mais vigorosas, mas estamos a fazer atividade física. E o exercício é uma subclasse, chamemos-lhe assim, daquilo que é a atividade física, porque enquanto que a atividade física é todo este movimento, se eu me levantar agora desta cadeira, vou estar em atividade física, ok? O exercício tem outras nuances, nomeadamente ser estruturado, ser planeado e, acima de tudo, ser repetido ao longo da semana, do mês, dos anos, tendo como objetivo uma melhoria da aptidão física ou uma melhoria de saúde. A atividade física, muitas das vezes, tem como objetivo simplesmente apanhar o autocarro, lavar a casa. Ou trabalhar, não é? Ainda hoje tive um carpinteiro na consulta e perguntava-lhe se fazia desporto e ele dizia-me que não, mas a verdade é que via-se que era uma pessoa atlética no sentido de que se mexia muito, não é? Tinha um trabalho muito físico e portanto, tocas, muita atividade física. Num ponto muito importante que é, muito boa parte das pessoas não tem esta noção de que é fisicamente ativo. Porquê? Porque muito boa parte das pessoas o que acha é eu sou apenas fisicamente ativo se for para o ginásio, se treinar arduamente, se fizer não sei quantas séries e não sei quantas repetições, e não, todos os movimentos contam. Então, todos os passos contam e todo este aumento de dispêndio energético conta. Esse carpinteiro com quem tu falaste hoje provavelmente é fisicamente ativo e é pouco sedentário, que é o outro conceito que nós... Que era o que eu te ia perguntar agora, então o que é isto do sedentarismo? Porque eu acho que muitas vezes quando eu pergunto, então faz exercício, e lá está a pessoa a pensar, não vou ao ginásio, sou sedentário. Mas não é bem a mesma coisa, não é? O que é isto do sedentarismo? Não é bem a mesma coisa. De facto, o sedentarismo é um comportamento que se coloca no espectro da atividade física. Ou seja, nós temos a atividade física de diferentes intensidades, a leve, a moderada e a vigorosa, e antes da leve temos o comportamento sedentário, que é todo o comportamento que nós fazemos numa posição sentada ou deitada com um baixo dispêndio energético. E de facto, quando nós olhamos, e aqui agora neste contexto muito específico que falamos hoje da prevenção do cancro, de facto sabemos que fazer atividade física é um fator protetor,
mas que acumular muitas horas de comportamento sedentário é um fator de risco independentemente da atividade física. Ok, portanto, mesmo que eu seja ativo, se eu tiver 8 horas por dia sentado no meu trabalho, não é? Mesmo que eu vá 1 hora ao ginásio, se calhar não deixa de ser um fator de risco. Exatamente, ou seja, és fisicamente ativa porque foste ao ginásio e estás a cumprir as recomendações internacionais de atividade física portanto, por semana, mas também acumulas muitas horas de comportamento sedentário. Portanto, não só és fisicamente ativa, não só treinas, mas também és sedentária. E por isso é que se calhar estas recomendações, não é? Quando nós falamos, porque isto é um debate que eu tenho interno meu, porque nós sabemos que há recomendações muito específicas, não é? Eu nem achei de cor, mas tem sempre de ser atividade... Só 2% da população portuguesa é que você sabe. Então pronto. Que é curioso. Mas coisas muito específicas, não é? 45 minutos de exercício moderado. E às vezes o que eu percebo em consulta é que na verdade esta coisa da atividade física é mais importante, não é? De sermos ativos, mesmo com crianças, por exemplo. Eu quero que os meus filhos sejam ativos, mas muitas vezes isto é brincadeiras que envolvem o corpo, não é? De correr, brincar, em vez de estarem sentados no carrinho, irem a pé. E não é propriamente um exercício estruturado, lá está aquilo que tu dizias, em que está pensado. Mas isso também tem benefícios, não é? Tem muitos benefícios. Atenção, a atividade física tem... Todos os passos contam, não é? Todo o movimento conta. E nós sabemos que hoje nas recomendações de atividade física nós temos lá tudo muito bem estruturado, portanto os 150 a 300 minutos de atividade moderada, atividade aeróbia, ok? Mas também vem lá, atividade aeróbia, falamos de caminhadas, as míticas caminhadas, não é? Falamos de nadar, falamos de correr, falamos de jogar à bola, frente, não é? Coisas que nos põem a respirar um bocadinho acima daquilo que é o nosso normal, ok? E de facto, nas recomendações vem isso, muito bem expresso, mas depois também vem lá, atenção, qualquer coisa é melhor que nada e todos os passos contam. Agora falavas um pouco daquela questão do exercício mais estruturado. A verdade é que hoje em dia as recomendações apontam não só para esta componente mais aeróbia, mas as recomendações hoje em dia também falam da necessidade de fazer pelo menos 2 vezes por semana treino de força. Ok, porque isso é Exercício importante. de força. A massa muscular também é um Crucial. preditor importante. Crucial. E porquê? E nós, nas pessoas com cancro, é um problema, e a Marta de certeza que partilha desta minha opinião, é um problema grave, porque com todos os tratamentos que as pessoas são sujeitas, a perda de massa muscular é uma coisa surreal. E nós hoje em dia, de facto, nós vivemos durante muitos anos nesta ideia de que era só preciso fazer treino cardiorrespiratório, que o treino de força não era importante, mas hoje em dia nós olhamos para o músculo não apenas como um órgão efetor, que nos ajuda a movimentar, não é? Se eu preciso me levantar, vou usar os meus músculos. Não. Hoje em dia, olhamos para o músculo como outro órgão do nosso corpo, que é uma coisa muito curiosa. Sim, interfere com o metabolismo de medicamentos. E liberta inúmeras substâncias, inúmeras proteínas, que atuam em diversos sistemas do nosso corpo e que reduzem uma coisa à qual nós chamamos a inflamação de baixo grau, que é uma coisa muito decorrente do processo, por exemplo, da obesidade, e que é um fator de risco para tantas doenças como, por exemplo, é o cancro. E o músculo, e termos, chamemos-lhe assim, uma reserva muscular para a qual nós necessitamos do treino de força, porque nós a partir dos 30 anos a coisa começa a cair. E nós depois isso é muito cedo. A partir dos 30, 35, a coisa começa a pronto, a genética já começa a proteger-nos menos. A verdade é que o treino de força ajuda muito na criação dessa reserva muscular que é importante no hoje, mas é muito importante daqui a uns anos. Mas isso também me faz pensar que nós estamos tão fixados quando começamos um plano de treinos ou quando começamos alguma atividade física, estamos muito fixados no peso, não é? Mas às vezes, mais do que pensar só no peso, também temos de pensar nestes ganhos. E eu digo sempre quando tenho doentes em consulta que de repente estão mais ativos e estão a mexer mais e dizem, doutora, mas eu na balança não vejo nada. E eu penso, mas está muito, não se sente melhor. E de facto sentem-se porque se sentem mais capazes e é isso. E estão a criar massa muscular e se calhar pode não se ver e podem não notar logo uma diferença imediata na balança, mas eu peço sempre, não fique desmotivado, porque o que está a fazer é ótimo para si à mesma, não é? O número da balança é uma coisa muito difícil de desmistificar, vale pouco, porque de facto o que importa é a composição corporal da pessoa e aquilo que nós vemos de facto é que quem tem mais massa muscular, e nós conseguimos massa muscular, obviamente que com opções alimentares que faz muita diferença também, fazem toda a diferença, mas com um bom exercício de reforço muscular. Isto não é tão alcançável para a maior parte das pessoas. A verdade é esta, do ponto de vista de cumprir as recomendações.
não é fácil nós deslocarmos 2 vezes ao ginásio, ainda que E saber o que fazer. e saber o que fazer e ter o acompanhamento certo. Mas a verdade é que nós também podemos fazer isto na rua, podemos fazer um treino de reforço muscular na rua, mas as pessoas não sabem como fazer, estão perdidas nesse aspecto. E põe cargas, E que exercícios, e sei fazer, estou a fazer bem, não estou. Muita gente se sente insegura desse ponto de vista, mas a verdade é que o treino de força assume hoje em dia uma importância brutal. E quando nós olhamos, por exemplo, para a pessoa com doença oncológica, já vamos falar mais daqui a pouco, mas de facto percebemos que a massa muscular previne imensas toxicidades do tratamento. E quando olhamos para o pré-doença, para a prevenção da doença, percebemos que de facto não só melhora a qualidade de vida, não só melhora o bem-estar, a funcionalidade, como o facto daquele músculo estar a produzir um conjunto de proteínas que nos protegem de várias doenças, nos previne da própria doença. Marta, agora pergunto a ti, porque eu acho que na alimentação também há aqui uma data, não é, de dietas anti-cancro e suplementos que vão prevenir o cancro. O que é que nós sabemos, efetivamente, sobre o papel da alimentação na prevenção do cancro? Ok. Obrigada, Margarida, pela questão, e é um gosto enorme estar aqui convosco a discutir o papel do estilo de vida e enquadrar aqui a parte da alimentação. Nós não temos muitas dúvidas que, de facto, o estilo de vida pode ter aqui um papel muito importante no risco ou não risco de virmos a desenvolver a doença oncológica. Sabemos que dentro dos fatores de estilo de vida, a dieta é um deles, o excesso de gordura corporal, que já abordámos aqui no contexto da composição corporal um pouco, e pode afetar estes fatores podem ser responsáveis por 30% a 50% dos casos de cancro. Portanto, estes fatores de estilo de vida são mesmo quase muito metade. Significativos. E estamos a falar da alimentação, do sedentarismo como fator de risco, que a Inês falava, estamos a falar do tabaco, do álcool e do excesso da gordura corporal. Naquilo que concerne a dieta, nós não podemos dizer que há uma dieta anti-cancro, etc., mas sabemos que de facto pode ter influência. Aquilo que nós sabemos é que um padrão alimentar mediterrâneo, rico em alimentos de origem vegetal. Pois, porque é importante esclarecer o que é isto mediterrâneo, não é? Exatamente. Porque eu acho que toda a gente acha que faz a dieta mediterrânica porque temos muito azeite, mas não é bem assim. E não é verdade. E o Inquérito Nacional de Alimentação vem-nos mostrar que nós estamos ainda muito aquém daquilo que é a dieta mediterrânica. Pronto, em primeiro lugar, dizer que a dieta mediterrânica é mais do que uma dieta, é um estilo de vida. E, portanto, toda a parte do convívio, das tradições culinárias, estar à mesa, conviver, tudo isso é importante e inclui até o exercício físico na base. Mas, centrado na alimentação, a dieta mediterrânica foca-se muito nos alimentos de origem vegetal e, portanto, frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, tudo alimentos ricos em fibra, vitaminas, minerais, que depois têm um papel antioxidante, anti-inflamatório, para tentar reverter a inflamação subclínica ou de baixo grau, que a Inês já referia há pouco, derivado das várias agressões do dia-a-dia e de várias doenças base e do excesso de gordura corporal. Foca-se muito nas gorduras com papel anti-inflamatório, portanto, azeite que falávamos há pouco. Ômegas. E exatamente, peixe gordo com os ômega 3, os frutos oleaginosos, as nozes, amêndoas, avelãs e nas sementes. E depois foca-se muito na moderação dos produtos de origem animal. Nós não os queremos excluir, mas cada grupo alimentar tem o seu papel. E quando, na base, enquanto estão os alimentos de origem vegetal, conforme vamos subindo na pirâmide, que é como se representa a dieta mediterrânica, vão surgindo então os alimentos de origem animal. Queremos moderação dos produtos lácteos, até queremos um bocadinho o destaque dos iogurtes, alimentos fermentados, com papel de probiótico, e queremos uma moderação daquilo que é as carnes, particularmente da carne vermelha, que tem quantidades específicas, e queremos limitar aquilo que é a carne processada. Portanto, mas o que é isso da carne chouriços. processada? Porque é uma coisa que também vamos ouvindo, é isso, muito falar, mas pedia que explicasse só porque nós ouvimos que as carnes processadas fazem mal. Por exemplo, o fiambre de Peru Light é uma carne processada. Na verdade vai incluir o fiambre, está lá incluído, quer seja de porco, quer seja de peru, mas está também incluído o chouriço, o salpicão, o paio. Portanto, são produtos que advêm da carne, que têm o músculo, não é? Do animal, mas têm também cartilagens, podem ter gorduras, têm muitas vezes aditivos alimentares, ou para aumentar a conservação ou para otimizar o sabor, tornarem-se mais apelativos do ponto de vista de paladar, e portanto acabam por ter não só mais gordura saturada, que é um perfil de gordura um bocadinho mais inflamatório, como por outro lado têm também alguns conservantes que já foram associados a ter um papel mais carcinogénico. Portanto, não é que eles nunca possam entrar na nossa rotina, podem, mas não deve ser um consumo diário ou se calhar até semanal. E portanto, um bocadinho a mensagem de que todos os alimentos podem ser integrados, mas cada um tem o seu papel. Alguns devem ser de consumo diário e até a todas as refeições, como os vegetais e as frutas. Outros, se calhar, já é um consumo mais semanal. Mas é que é interessante dizer isto porque, falando aqui da dieta mediterrânica, não é? Eu acho que
para um doente que eu tenho em consulta, se eu lhe digo, olha, tento fazer menos uma refeição com carne ou com peixe, ele vai ficar a olhar para mim a pensar, ai não, então mas vou comer o quê? Salada com salada? Não é? É quase como se não existissem outros sais para além da alface. E por isso, como é que tu tentas integrar isto, ainda falando um bocadinho mais da prevenção, não é? Portanto, o antes do cancro, Certo. como é que achas que se pode integrar, se pôr a dieta mediterrânica em prática? Isso é bastante interessante e é muito complexo, porque de facto nós damos muito destaque, nós perguntamos o que é o jantar? É carne com arroz, não é? Portanto, damos logo destaque à fonte proteica, seja a carne, seja o peixe, e não é verdade, nós digamos 50% do nosso prato deviam ser hortícolas. Pronto, acho que é importante avaliarmos um bocadinho o contexto da pessoa. Será que dá para optar por pratos com mais leguminosas? Às vezes não tem que ser pratos vegetarianos, nós sabíamos que temos vantagens em ter alguns pratos vegetarianos na semana, à base das leguminosas, portanto o feijão, o grão e as ervilhas, mas isto vai ser complexo para algumas pessoas, mas se às vezes pudermos optar por pratos como, vou inventar, feijão frado com atum, bacalhau com grão, nós já estamos naturalmente a reduzir um bocadinho a quantidade. Ervilhas com ovos escalfados. Pronto, se calhar podemos fazer essas pequenas adaptações que têm impacto, até porque se nós formos à base da dieta mediterrânica, e voltando aqui sempre um bocadinho às origens, a carne e o peixe era caro e era escasso e, portanto, os pratos que nós vemos de antigamente é o arroz de peixe ou de carne, é a maçada de... Eram produtos nobres que se usavam em pequena quantidade e, portanto, se pudermos ir buscar um bocadinho esses pratos, acho que... E até acaba por sair mais barato, ser mais sustentável, portanto é um bocadinho um tudo Sem dúvida. Não é? Ainda aqui nos alimentos que têm mais risco, falaste das carnes processadas, onde é que entram as bebidas açucaradas e os alimentos ultraprocessados também, que são assim também várias coisas que aparecem nas headlines. Está ligado. Pronto, as entidades internacionais que emitem recomendações para a prevenção no cancro com evidência científica apontam-nos mesmo as carnes processadas como grupo alimentar a evitar, as bebidas alcoólicas enquanto outros. Depois surgem também, de facto, os refrigerantes, o fast food, até o sal, enquanto outros fatores que potencialmente podem ser fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Acima de tudo, parece haver aqui um mecanismo intermediário, que é o consumo excessivo de alimentos processados, refrigerantes, fast food e por aí além, está associado ao excesso de gordura corporal, e o excesso de gordura corporal é um risco marcado para a doença oncológica. Hoje em dia até já ultrapassa o tabaco enquanto causa de estilo de vida associado. Porque quer dizer, isto até faz sentido, não sei se a teoria é assim que se explica, mas no fundo estás sempre neste estado de pró-inflamação, não é? Estás sempre numa inflamação de baixo grau que propicia tudo isto. A inflamação também é uma coisa importante, não é? Mas a verdade é que nós temos mais compostos inflamatórios e a nossa alimentação, pelo menos o que os estudos nos indicam, a alimentação ocidentalizada é muito mais rica em elementos pró-inflamatórios e depois falta-nos muito aqueles que são os protetores, que têm um caráter anti-inflamatório. E que são quais? As frutas, os legumes, os cereais integrais, as leguminosas. Porquê? Porque são ricas em fibra. E a fibra está associada à diminuição do risco, particularmente do risco do cancro coloretal. E, portanto, acima de tudo, acho que nos falta este equilíbrio. Às vezes até mais do que pensarmos do que é que temos que efetivamente cortar, o que é que temos também que incluir. Sim, é verdade. É? E eu diariamente, é uma pergunta que eu faço sempre, não é? Sobre a alimentação, sobre a atividade física, e muitas vezes ou há aquelas, é muito português ter a sopa, e isso é uma coisa boa, temos a sopa em muitas refeições, mas se não há sopa, não há nada. Há alface e tomate, porque é muito difícil as pessoas pensarem em assar uns legumes e incluir no prato, não é? Portanto, é uma mentalidade que ainda tem de... Temos que alterar, temos que pensar muito bem nisso. E o papel do álcool? Pronto, isto é assim um tema que eu vou falando muito, mas porque eu acho que de facto o álcool é muito romantizado em Portugal e é sempre uma coisa difícil de desconstruir. Qual é o papel do álcool especificamente aqui no cancro de mama, ou no cancro em geral? Porque na verdade aplica-se a todos os cancros, e inclusive é no cancro da mama. É muito giro até falarmos no álcool, porque nós falamos aqui da dieta mediterrânica. Pois, e falam do copo de vinho. Exatamente, como a dieta a seguir para prevenir o cancro, mas depois está lá sempre o copo de vinho tinto associado. E essa associação vem muito de um componente que é o resveratrol, que é um antioxidante que está presente na casca da uva preta. Contudo, o facto de termos lá esse antioxidante não elimina o impacto carcinogénico que tem o álcool. E o álcool, não temos dúvidas nenhumas, e segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool é efetivamente um carcinogénico e não há benefício. Para eu ter o benefício do resveratrol, para eu beber o copo de vinho, eu não vou anular o efeito do álcool e, portanto, o efeito negativo carcinogénico vai lá sempre estar. E, portanto, o melhor é mesmo comer a uva inteira com a casca para termos, porque de facto está associada a mais de 7 tipos de cancro, inclusive ao cancro da mama, pela associação também aos estrogénios, e portanto o álcool na verdade não é positivo, não é um comportamento protetor, não devemos todos beber um copo de vinho tinto às refeições.
Até porque isso é uma visão muito isolada do álcool, não é? Mesmo que eventualmente fizesse um bocadinho de bem ao coração, quer dizer, nós não somos só o nosso coração, temos todo o resto do corpo, não é? E portanto... E todo o tubo digestivo é afetado pelo impacto do álcool. Exatamente. Portanto, aqui falámos um bocadinho sobre o papel todo da prevenção, não é? Mas depois chega um diagnóstico, e a verdade é que até fiz aquele disclaimer inicial porque eu acho que isto é importante, que é nós sabemos, e acho que as três que estamos aqui sabemos que os estilos de vida são essenciais e fazem mesmo muita diferença na redução de risco, mas às vezes não é tudo, não é às vezes, muitas vezes não é tudo, e há uma data de outros fatores ambientais que fogem do nosso controle, a exposição à poluição, aos reguladores endócrinos, que também são assim agora um novo mundo. Portanto, há aqui muita coisa. Mas mesmo que haja um diagnóstico, a verdade é que estes estilos de vida também podem ter um impacto muito positivo. Inês, como é que o exercício pode ajudar, ou a atividade física pode ajudar no diagnóstico de cancro? Porque também temos muito esta ideia de há um diagnóstico e dizemos, agora vai ter de descansar, não é? E claro que se a pessoa estiver nessa fase e precisar disso, claro que sim, mas é compatível ter tratamentos de quimioterapia e radioterapia e fazer atividade física? Como é que funciona? É, ou pelo menos deveria ser. Ora, isso de facto quando nós olhamos para a atividade física, para o exercício, nós temos sempre de pensar que isto é para quem não fazia e agora vai começar a fazer, isto é uma mudança comportamental tão desafiante como deixar de fumar. Pois. Ou adotar a dieta mediterrânica, ou passar a ser vegetariano. Okay? Isto é uma mudança comportamental que é muito desafiante. E nós não podemos achar que é, ou romantizá-la. Agora tenho que começar a fazer exercício. Tens de começar a mexer e pronto. Não, isto não é assim. As pessoas têm uma rotina que é difícil de às vezes adequar e mudar para pôr ali um novo comportamento que é tão disruptivo. Chega ao diagnóstico e isso é completamente disruptivo. E chega com o diagnóstico, chega muitas vezes o medo. O medo das pessoas e o medo que está, muitas das vezes, inserido no contexto em que as pessoas estão. Em que, de facto, esta pessoa agora tem de ser protegida ao máximo, não pode sair, tem de ficar no sofá, quanto menos exposição tiver, melhor. E isto é um mito que tem que ser desconstruído. Tu trabalhas muito com mulheres que estão em fases de diagnóstico ou mesmo no pós, não é? E como é que é? Porque eu lembro-me de tu falar sobre isto quando nós nos conhecemos e dizeres, não, eu dou-lhes treinos sem piedade, não é? Claro que são treinos adaptados, mas quer dizer, são treinos a sério, não é? Ali, como é que isto funciona? Ora, assim, também agora não quero parecer aqui uma de militar, mas a verdade é que é assim. Eu fiquei com vontade de treinar contigo. Pronto, então, se quiseres experimentar, experimenta, que é de graça para ti. De facto, quando as pessoas vêm ter connosco, vêm muito a medo. A minha médica, a doutora Leonor, que já cá esteve contigo, disse que era bom eu vir aqui ao ginásio para fazer umas sessões de treino. Muito bem. Vêm cheias de medo, ok? Vêm cheias de medo porque lá está. A partir de agora, a vida é uma coisa que não é garantida. Sim. Portanto, agora vamos lá ver o que é que a gente vai fazer disto. E eu digo-lhes sempre, olha, nós vamos fazer aqui uma bateria de avaliação inicial, vamos olhar para o que é que precisa, para o que é que está bem desenvolvido, vamos prescrever-lhe um treino individualizado e adequado à sua aptidão física e àquilo que precisa de melhorar. E eu digo sempre assim, no primeiro treino tem que confiar em mim. No primeiro treino vai vir porque vai confiar em mim. E depois logo vemos se quer voltar. E normalmente voltam sempre. Porquê? Porque de facto, e aquilo que nós vemos, e hoje a evidência já nos diz isto de uma forma muito clara, o exercício, a atividade física, devem estar em toda a fase do contínuo da doença. Desde a prevenção, como nós já falámos, desde a fase da terapia que é feita antes da operação, após a cirurgia, depois de feita uma boa fisioterapia, até à fase da sobrevivência, okay? Onde a pessoa já recebeu alta, até à fase da doença paliativa. Saiu um estudo recente, acho que era no cancro coloretal, mas eu acredito que isto se aplica a todos os cancros, não é? Do papel da atividade física e do exercício físico na prevenção de remissões, portanto, de reincidências de cancro. Um dos grandes estudos de um investigador que eu adoro, que é Henri Corneia, que de facto publica esse estudo completamente alucinante, onde nós temos uma amostra de quase 900 pessoas e onde de facto as pessoas que faziam exercício tinham uma redução da reincidência de cancro muito maior do que aquelas que só tinham, que estavam no grupo de controle.
Mas não sentes que é pouco acessível? Porque depois eu trabalho no SNS, não é? E tenho esta dificuldade que é, pois, mas a maioria dos meus... Primeiro na parte da prevenção, não é? Nós já temos miúdos muito sedentários, já temos... E que eu acho que a culpa não é dos pais, porque lá está, de repente estão na correria entre trabalho, logística, cozinhar, e quer dizer, não há tempo, ou se queres pôr os teus filhos em atividade, em planos de exercício físico, ou na dança, ou o que quer que seja, tens de pagar mais não sei quanto por mês. E portanto é muito pouco acessível hoje em dia a atividade física. Isto é uma coisa que tu sentes na prática? Sentes que ainda há um longo caminho para fazer? O que é que gostavas de ver? Sim, há um longuíssimo caminho para fazer, mas que já está a ser feito. Essa é a boa notícia. De facto, como eu costumo dizer, e nós vemos que de facto o exercício tem mesmo que ser parte, porque reduz muito dos efeitos secundários que estas mulheres, eu acompanho sobretudo mulheres, mas estas mulheres sentem. E é incrível nós percebemos que algumas chegam fisicamente melhores no fim dos tratamentos do que estavam antes de começarem os tratamentos, porque começaram a treinar estruturadamente. Agora, sim, o exercício, como eu digo, infelizmente, na minha perspectiva, é um produto de luxo. É um produto de luxo porque o exercício que estas pessoas precisam é um exercício bem supervisionado, não bem é só a feito. atividade física, não é? Não é só a atividade física e não é só o exercício que é a chapa 3 ou chapa 5, como lhe queiram dizer, que é o mesmo exercício que a Inês faz, é o mesmo que a Marta faz, é o mesmo que a Margarida faz. Não. Estas pessoas têm as suas particularidades, têm as suas questões de cicatrizes, têm as suas questões dos seus tratamentos, a forma como reagem aos tratamentos e deve ser ao máximo individualizado. A verdade é que no privado este acesso é mais facilitado, no público, e é nisso que nós, enquanto Faculdade de Motricidade Humana, estamos a trabalhar neste momento, nomeadamente com o Dr. Nuno Basílio, provavelmente Sim, conheces. É da minha Lélia. Exatamente. Estamos a trabalhar com ele para, de facto, montar aqui uma rede de programas comunitários para diferentes tipos de doença, okay? Para, de facto, que estas pessoas tenham uma opção mais alcançável do ponto de vista monetário para que possam fazer exercício junto de profissionais porque este exercício, adequados. lá está, é isso, não é claro que as caminhadas também vão ajudar, lá está, toda a atividade física faz diferença, mas aqui eu acho que há duas coisas importantes. Primeiro é esta que tu dizias, não é? Que é um exercício adaptado, individualizado e com objetivos específicos. Nós queremos aumentar a massa muscular, portanto não é só o cardio, não é? E depois o facto de muitas vezes, lá está, serem mulheres numa fase diferente da sua vida e que portanto também se calhar, eu acredito que seja mais difícil se para mim, que não tenho diagnóstico nenhum, às vezes já é difícil ter motivação. E, aliás, eu dependo 100% das pessoas com quem treino. Eu não consigo fazer. Eu admiro quem faz treinos em casa Quase sozinha. todos nós. Eu não consigo. Quase todos Mas nós. há pessoas que fazem aqueles vídeos de treino. Eu admiro quando as pessoas dizem que eu tenho motivação. Não, eu não tenho motivação. Por isso é que eu me inscrevo todos os dias com pessoas. Tenho esse privilégio, não é? Mas pronto, ou vou a aulas ou peço ajuda, porque realmente sozinha acho que é muito difícil. E acredito que quando tu tens um diagnóstico desses, seja ainda mais difícil acordar e teres a motivação quando sabes que às 4 tens quimioterapia, que amanhã vais ter de fazer mais um ataque, que não sei quando tens a cintigrafia. E pelo meio fazes o treino. Exatamente, não é? Portanto, eu acredito que se calhar tu saberes, ok, vou ali ter com a Inês, estou com um grupo de pessoas que não vamos estar a falar sobre isto e que estamos só ali a saber-nos bem, tudo isso eu acho que também vai fazer muita diferença, não é? Sim, faz toda a diferença. E no caso do câncer da mama, esta questão do treino com o grupo faz toda a diferença. Se nós já somos mulheres, não é? E gostamos de treinar em grupo, ou lá está, ou gostamos mais de treinar acompanhados, aproveitamos para pôr a conversa em dia, não é? Eu, por acaso, hoje estou a faltar ao meu treino com a minha amiga para pôr a conversa em dia, mas amanhã lá estarei. No caso do câncer da mama, isto assume ainda uma relevância maior, porque, de facto, as pessoas precisam de um profissional de referência, de um profissional em que elas confiam, de um profissional em que elas veem, ok, esta pessoa percebe a minha doença, sabe que tratamentos é que eu estou a fazer e sabe o que é expectável que aconteça, portanto não pode ser um profissional qualquer. Okay? Mas já agora o que é isso? Por exemplo, que alterações é que tu vês? Porque tu falaste da importância do exercício. Como é que funciona um treino? Vocês seria um treino parecido com o que eu imaginaria ou é uma coisa muito diferente? Ou mais exigente. Normalmente nós optamos sempre, porque as recomendações também nos dizem isto, que o treino combinado será sempre a melhor opção e, portanto, temos sempre uma componente cardiorrespiratória e depois temos sempre uma componente de treino de força que pode ser feita por séries, pode ser feita em circuito, mas temos sempre estas duas componentes. Okay. Agora, claro que nós temos que adaptar isto à pessoa, porque nós não nos podemos esquecer que a pessoa tem um catéter
muitas das vezes implantado, e que portanto tem pode ter alguns exercícios que não sejam tão recomendados, nomeadamente exercícios de impacto na zona do catéter. Não quer dizer que não possa fazer treino de força de peitoral, ok? Sim, mas há sempre uma adaptação, nem que seja isso. Sim, e depois falamos das questões, mas essas também mais controladas pelos médicos, que essas nós temos que ter em atenção. Como é que está a hemoglobina, como é que está toda a parte do sistema imunitário, e aí temos que ter umas preocupações extra. Mas no caso do cancro da mama, aquilo que eu vejo mais é essencialmente, e é quase transversal a todos os tipos de cancro, a fadiga, muita fadiga, que às vezes é desmistificar este conceito da fadiga. Como é que eu vou treinar se estou tão cansada? É o contrário, não é? É o contrário, não é? Porque o exercício vai acabar por ser anti-inflamatório e reverter o processo de fadiga inflamatória que as pessoas estão a sofrer. E depois, claro que há a questão não é que o exercício atua muito aí, mas há toda a questão da imagem corporal. Nós temos que lidar muitas das vezes com unhas partidas e, portanto, adaptar o treino em função dessas questões. Neuropatia periférica, que é ficar com dormências, exatamente, ou alterações da sensibilidade. Exatamente, perder a sensibilidade. Muita gente que nos chega ao ginásio, Inês, eu hoje não sinto as mãos, nem sinto os pés. Ok, então vamos também ajudá-la no controle desse sintoma, adaptar aqui alguns exercícios e fazer aqui alguns exercícios específicos para ajudar nessa questão. É incrível ver como é uma coisa tão adaptada e individualizada. Tem que ser. E como de facto devia ser, não é? Da mesma forma que tens acesso à quimioterapia, ter acesso a esta Inês ou outras Ineses por aí que te dizem, olha, ok, então hoje vamos adaptar, hoje estás um dia mau, estás ainda com alguns enjoos, vamos fazer uma coisa mais leve. E Marta, aqui na alimentação, eu estava-te a dizer que há pouco tempo estive com a doutora Graça Freitas, que contava que na altura do diagnóstico de cancro perdeu completamente o apetite e que ela sempre tinha tido um gosto muito grande em comer e não era o chamado foodie, a chamada foodie e que de repente não gostava. Quais é que são as adaptações na alimentação e o que é importante saber nesta altura de tratamentos e quimioterapias e radioterapias que pode deixar a pessoa tão em baixo? Certo. Então, nesta altura também precisamos claramente pensar na personalização. E acho sempre importante, já que falámos agora do exercício físico aqui neste contexto, a nutrição e o exercício físico têm que estar sempre aqui aliados. Nós estamos sempre muito centrados em manter um bom estado nutricional que vai compreender não só a pessoa garantir que tem os nutrientes que precisa para suster a sua atividade e os próprios tratamentos, mas garantir acima de tudo que mantém a massa muscular. E portanto aqui somos claramente parceiras. Muito. E quando trabalhava na mesma instituição com a Inês estava sempre a referenciar e vice-versa. Portanto há aqui um papel muito importante, porque nós sabemos que de facto, como a Inês já referia, a baixa quantidade e qualidade do músculo vai afetar o prognóstico. Portanto podemos ter mais complicações, mais toxicidade, está associada a pior qualidade de vida e, portanto, de um lado a nutrição a dar os substratos e do outro lado o estímulo anabólico de construção, não é? Mas é super difícil quando já tens, quando há esta perda de apetite, não é? E essa parte é a mais difícil, não é? Porque eu tenho tumores que faz com que o corpo gaste mais energia, ao mesmo tempo que induz sinais para que me diminui o apetite. Portanto, eu gasto mais e como menos. Portanto, logo aí a contrariar. Por outro lado, tenho todos os tratamentos com um conjunto de efeitos adversos que vão desde a falta de apetite, efetivamente, como dizias, as náuseas, alterações gastrointestinais, diarreia, destruição dos sabores. Portanto, às vezes aquilo que tinha um sabor característico, agora só me sabe tudo a doce, ou não me sabe a nada, ou tem um sabor distorcido, os cheiros estão diferentes e, portanto, parte da intervenção nutricional é garantir que de facto os nutrientes estão lá, mas temos que arranjar estratégias para eles chegarem lá. E portanto passa desde adaptar as refeições, garantir que elas são fortificadas em energia e proteína, portanto no mesmo volume e dentro daquilo que a pessoa gosta, como é que podemos reforçar a refeição nisso? Isso fazes procurando alimentos mais densos, ou às vezes eu sei que há muitos alimentos fortificados, por exemplo, procurando, como se faz nos bebés, não é? Em algumas papas fortificadas, procurar esse tipo de alimentos. Exatamente, portanto pegarem alimentos ricos em energia, seja os frutos secos, seja outros, e colocá-los em saladas, no arroz, colocar carne ou peixe na sopa que se queremos reforçar o teor proteico. Há imensas estratégias que se podem aplicar, que vão sempre depender também daquilo que são os hábitos alimentares da pessoa, o que é que ela já faz e dentro do que faz, como é que eu posso otimizar. Se a pessoa tem o sabor, a sua percepção é que tudo é doce, se calhar apostar em alimentos mais ácidos ou mais azedos e vice-versa. O número de refeições
vezes pode ter que ser ajustado, maior número, pequeno volume, a consistência, às vezes temos com boca seca, feridas na boca, se calhar as refeições vão ter que ser mais líquidas ou pastosas e, portanto, mediante a panóplia de sintomas que nós temos que personalizar a dieta, Pois não é? É isto que é super interessante, não é? Porque tu vais às redes sociais e há a dieta anti-inflamatória, a dieta anti-cancro, mas agora eu ouço e penso, sim, para quem tem um diagnóstico, não é fácil. isto é mesmo uma coisa que não há receita única na internet, não é? É uma coisa... E às vezes nós não temos dúvidas que mesmo após o diagnóstico, a dieta mediterrânica é também o papel, a dieta a seguir. Mas às vezes não vamos conseguir lá estar, até porque falávamos que na fase da prevenção temos na base hortofrutícolas, legumes e frutas, que são alimentos de baixa densidade nutricional. Portanto, nós temos um volume e pouca energia. Vai estar a encher o teu proteína. estômago com coisas que te vão estar a dar pouca... Exatamente. E portanto às vezes eu tenho que até descurar um bocadinho a parte da qualidade para garantir a quantidade de nutrientes, porque sem quantidade é um problema, porque eu vou ter que ir buscar energia às minhas reservas. Sim, em última instância tu primeiro precisas de energia, não é? Exatamente, porque todas as células precisam de funcionar, não é? E portanto se eu não ingiro, vou buscar as reservas. Quando é involuntário, esta perda de peso é sempre à custa de massa muscular, consequentemente mais toxicidade, mais complicações. Portanto entramos aqui numa bola de neve. E portanto todas estas adaptações são extremamente importantes. E aqui entra, como é que entra? Porque é isso, eu, de repente estou a pensar, então tens uma pessoa à frente que diz eu não quero comer nada, mas eu até estou a gostar dos treinos com a Inês, até estou a fazer atividade física, como é que eu garanto a minha massa muscular, não é? Há espaço e faz sentido às vezes os suplementos, não é uma coisa recomendada, como é que funciona? Porque também dizer suplementos, quer dizer, é um saco de coisas. Exatamente. Então, primeiro, na questão do apetite, a Inês vai-me logo ajudar, porque o exercício físico também vai ajudar no aumento do apetite e portanto esta parceria é sempre muito útil. Exatamente. Pronto, então, aí de facto vamos adaptar mediante as preferências, mas muitas vezes temos que recorrer a suplementos nutricionais orais e, portanto, convém distinguir o que é que são suplementos alimentares e o que é que são suplementos nutricionais orais. Suplementos alimentares são, por exemplo, multivitamínicos, probióticos, altas doses de plantas e que são, na verdade, desaconselhadas durante o tratamento. Só os suplementos alimentares são usados em contextos muito específicos, quando há carências de alguma vitamina especial, de alguma vitamina ou mineral. Mas que aí, a maioria das vezes, até são prescritos por médicos e são comparticipados, por exemplo, o ferro, o ácido fólico... Só que é sempre importante referir, porque nós sabemos que 50% dos doentes oncológicos, segundo as estatísticas, usam suplementos alimentares e muitas vezes não dizem, porque desvalorizam, acham que não é importante, é natural, não é problema, ou porque têm receio de partilhar com o profissional de saúde que segue. E, portanto, a decisão final é sempre da pessoa. O profissional de saúde tem que transmitir os riscos-benefícios, o risco-benefício da sua utilização, mas a pessoa é que decide e acho que é sempre importante partilhar. Porque, pronto, ficando aqui um bocadinho e rapidamente nos suplementos alimentares, há suplementos alimentares que podem interferir na eficácia da terapêutica, diminuindo a resposta ou até aumentando a toxicidade. E, portanto, não é inócuo, é sempre importante discutir com a equipa. Mas, aqui naquela pergunta que me fazias, e portanto, nos suplementos nutricionais orais, são fórmulas específicas, utilizadas na intervenção e no suporte nutricional, ricas em calorias, proteínas, que podem ter baixo volume, que podem ter sabores adaptados às distorções de sabor que falávamos, mais doce ou mais salgado, e que o grande objetivo é colmatar aquilo que a dieta, a alimentação não está a ser suficiente para garantir a energia, a proteína, e portanto vem colmatar aquilo que a dieta não está a conseguir fornecer. Quase tipo um batido que te fornece aquilo, né? Mais ou menos. Sim, é uma fórmula de nutrientes, uma fórmula entérica, rica em proteína. Mas isso são coisas comparticipadas ou é uma coisa que a pessoa tem de... Como é que funciona? Desculpa, eu estou sempre a pensar na acessibilidade porque eu tenho... super importante. Porque tenho, não é? Porque trabalho num contexto em que é isso, não posso dizer, olha, agora vai pagar 30 euros aqui apesar de para os suplementos haver quase sempre um orçamento. Não, é sempre. E estou-me a rir porque é um contexto, é uma pergunta super atual. Nós estamos agora a discutir a comparticipação dos suplementos nutricionais orais, particularmente da nutrição entérica. Pronto, há pessoas que, mesmo no contexto oncológico, têm que ser alimentadas por sondas, exatamente, que são tubos que vão do nariz, por exemplo, até ao estômago ou até ao intestino, ou acessos diretos da barriga para dentro do estômago ou do intestino. E têm que se alimentar com fórmulas específicas. E à data de hoje, nem os suplementos nutricionais orais, nem a nutrição entérica, que muitas vezes é necessária à sobrevivência das pessoas, é comparticipada. Neste momento já saiu uma lei e está em discussão de como é que se vai aplicar sobre a nutrição entérica, mais para estas sondas e não tanto dos suplementos nutricionais orais. Somos dos poucos países europeus que não temos grande comparticipação. Está-se a trabalhar nisso, tem havido um esforço enorme da Associação, por exemplo, Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica nesse sentido. Há um caminho a fazer, os suplementos nutricionais orais parece que ainda não, mas pelo menos a nutrição entérica, que muitos dos doentes oncológicos que fazem, por exemplo, radioterapia da cabeça e pescoço, esófago, boca ou outros,
precisam de correr. E são fórmulas importantes na preservação do estado nutricional, do músculo, e têm resultados comprovados naquilo que é a qualidade de vida do doente, no prognóstico e na sua sobrevida. A malnutrição afeta, para terem noção, 1 a cada 3 doentes oncológicos. E a sarcopenia, não é? A perda de massa muscular. Que temos estado a falar. E tem impacto na sobrevivência da pessoa, não é? E, portanto, quanto mais cedo a nutrição e o exercício puderem entrar para prevenir idealmente ou tratar o mau estado nutricional, inclusive uma baixa quantidade de massa muscular, mais impacto podemos ter e melhor qualidade de vida a pessoa com cancro pode ter. Boa. E agora na parte, portanto, depois do diagnóstico, apesar de eu achar que ainda há aqui um trabalho muito grande a fazer na parte de quando estamos a viver com o diagnóstico, não é? No meio das quimioterapias, era tão bom garantir que todos os doentes têm estas equipas focadas mas lá está, eu acho que quanto mais falarmos sobre o assunto, e por isso é que é bom também termos estas iniciativas falar sobre o assunto, para as pessoas estarem mais conscientes e poderem fazer mais coisas. Depois do diagnóstico, a verdade é que, pelo menos o que a maioria dos doentes me diz é, isto é difícil depois do diagnóstico porque as pessoas esquecem-se de nós. De repente já não temos um cancro ativo, já não estamos a fazer quimioterapia e radioterapia, então as pessoas esquecem-se, mas nós não nos esquecemos porque o diagnóstico está sempre lá, não é? Nunca deixamos de ser doentes oncológicas. Como é que é o pós? Como é que entra aqui o exercício? Qual é a importância da massa muscular? Continua a ter tanta importância? O que é que acontece? Inês? Olha, falas bem, isso é uma das coisas que nós mais vemos no nosso contexto de trabalho, que é as pessoas deixam de fazer quimioterapia e parece que a doença acabou. Só que a doença ainda não acabou, a doença ainda tem uma jornada, no caso do câncer da mama, que pode ir até aos 10 anos, não é? E, como eu dizia há pouco, o exercício deve estar em todo o contínuo da doença. Na sobrevivência, e hoje em dia, ainda bem, porque a medicina evoluiu ao ponto de nós já termos muitas pessoas, nomeadamente com câncer da mama, não é? Que antigamente era quase uma sentença de morte e hoje em dia a taxa de sobrevivência já é brutal. Nós temos muita mulher com câncer da mama sobrevivente. Especialmente também porque temos mais diagnóstico precoce, não é? E esta coisa, lá está, da autopalpação, de fazer as mamografias, fazer o rastreio. O diagnóstico precoce também vem aumentar muito essa sobrevida e garantir que as mulheres são tratadas mais rapidamente e sobrevivem. E, portanto, nós trabalhamos com muitas pessoas, muitas mulheres que já não estão na chamada fase ativa da doença, que é basicamente quando estão a fazer quimioterapia. E elas sentem esse esquecimento. Elas de repente eram acompanhadas de 2 em 2 semanas ou de 3 em 3, não é? E agora são acompanhadas de 3 em 3 meses e depois de 6 em 6 e depois de ano a ano. A parte boa do exercício e da nutrição é que ele deve estar todos os dias. E nós continuamos a ser muitas das vezes, no caso do fisiologista do exercício, continuamos a ser muitas das vezes o profissional que se mantém 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana ou 1 vez por semana com estas pessoas. Falavas da questão da massa muscular. E agora, centrando a questão objetivamente no câncer da mama, muitas mulheres com câncer da mama são diagnosticadas com o câncer de mama hormonodependente, portanto, ficam muitas vezes a fazer a mítica terapia hormonal, que elas muitas vezes reportam, eu não sei o que é pior, se é a quimioterapia, se é a terapia hormonal, não é? Porque, por causa de todos os efeitos secundários que têm, do ponto de vista dos afrontamentos, um dos grandes desafios da terapia hormonal, para além da questão da densidade mineral óssea, é o controle de peso. É um desafio brutal. Nem falámos disso, mas a parte, não é, do inchaço da pessoa... Não é só o inchaço, é mesmo... Este peso não é meu, isto não sou eu. E não é só a questão do inchaço, é mesmo o aumento de massa gorda, que é uma coisa que é muito visível de um momento para o outro. E quando falamos do pós-tratamento ativo, não é? Nós não nos podemos esquecer que continuam a ser pessoas que fizeram muitas vezes quimioterapia, radioterapia, que foram operadas. No caso específico, temos que trabalhar de facto nestas duas vertentes. A massa muscular hoje em dia tem que ser mesmo vista como um dos grandes objetivos. Porque a massa muscular, e agora no caso específico das mulheres com câncer da mama que estão a fazer a sua terapêutica hormonal, mas também para todas as outras, nomeadamente as que são diagnosticadas com o triplo negativo e que não vão fazer esta terapêutica, para todas elas, a manutenção da saúde óssea passa a ser um desafio. E nós sabemos que o osso responde genericamente a duas questões: impacto ou contração muscular. E quando nós não podemos ter exercício de impacto, temos que ter contração muscular para estimular aquele osso. E, portanto, o músculo e o treino de força continuam a ser essenciais. O outro grande desafio, para além dos afrontamentos e da supermenopausa, é, de facto, a gestão de peso. A gestão de peso que se torna um desafio inacreditável. E a Marta aqui, se calhar, depois também vai poder falar sobre isto. E, de facto, o exercício
nós hoje em dia, e tiveste um episódio recente e interessante sobre esta questão da terapêutica na obesidade, enquanto que nós hoje em dia já percebemos que na redução do peso o exercício contribui, mas é pouco, ok? A contribuição que o exercício tem efetivamente para a redução do peso não é muito visível quando comparamos com as terapêuticas que hoje em dia já estão disponíveis para o tratamento da obesidade, que é uma doença crónica, não é? Mas quando nós falamos da manutenção do peso ou da gestão do peso, quando conseguimos perder peso, o exercício aí entra com todo o seu esplendor. E de facto, tentar ajudar estas mulheres e todos os doentes com cancro na fase pós-fase ativa, pós-quimioterapia, é muito importante, porque eles mantêm-se, muitos deles, a fazer tratamentos que vão mexer com a sua saúde óssea, com a sua saúde mental, não é? Com a sua saúde muscular, com a qualidade de vida, com toda a fadiga que ainda está acumulada, que pode só desaparecer daí a anos, não é? Porque é um estado inflamatório que se mantém durante anos. Portanto, o exercício aí continua a ser essencial, como era na fase da quimioterapia, como era na fase da prevenção. Eu acho que isso é tão importante perceber, porque eu acho que grande parte, pelo menos da minha geração, começa o exercício porque é perder peso. E eu acho que quando tu percebes que a atividade física é muito mais do que isso, eu digo sempre, em doentes sedentários, eu digo, olha, faça-me um favor, eu vou-lhe pedir uma coisa que é ver estas caminhadas ou uma atividade física qualquer que goste como um medicamento. E vou-lhe pedir que durante um mês tome este medicamento pelo menos uma vez por dia. Posso começar com um pouco, mas pelo menos... E depois, ao final desse mês, me disser que foi horrível, que não se sentiu melhor, então tudo bem, nunca mais faz. Só que quase toda a gente, é que eu acho que depois tu começas a fazer e tu precisas daquilo. E a verdade é que quando te habituas e quando aprendes a gostar, é muito difícil não te quereres mexer, não é? Porque é quase estranho estar parado o dia todo. Sobre isso que tu dizes, eu tenho uma expressão que uso na brincadeira, que é, nós temos esta, e em Portugal eu acho que isso é um problema, não quero estar a cometer nenhuma gafe, mas a polifarmácia, não é? Que medicamos muitas pessoas, não é? As pessoas tomam um rol de medicamentos e está tudo certo se as pessoas precisam, ok? Mas o exercício tem uma... a maioria está demasiado medicada. Mas o exercício tem uma particularidade. Não é o polifármaco, é um fármaco com poliefeito. Comprovados pela ciência. Exatamente. Evidence-based, bem descrito. Portanto, é o fármaco, chamemos-lhe assim, porque a iniciativa do Exercise is Medicine já sugere exatamente isto, o Exercise as a pill, ok? Com o poliefeito. Portanto, é um fármaco com o poliefeito. Atua na cabeça, na saúde mental, na redução dos sintomas de depressão que são tão comuns nesta população com doença oncológica, não é? Que às vezes nós nos esquecemos e que regulam muitas das vezes a forma como as pessoas respondem aos tratamentos, não é? E como as isolam às vezes e as tornam mais frágeis, e isso também depois determina a forma como elas seguem os seus tratamentos. O exercício atua aí de uma forma cada vez mais evidente, ainda que ainda falta alguma ciência, mas cada vez mais se prova isso. Atua no músculo, atua no coração. Ou seja, só falta mesmo, como dizias há pouco, tornar-se mais acessível. Sim, e eu acho que é aí difícil que nós temos que trabalhar enquanto sociedade, enquanto país. Aprender a gostar faz muita diferença, não é? E às vezes se a pessoa pudesse ir a uma aula de cycle que adora e de repente pensa, não, isto aqui eu não me importo fazer, isto aqui nem conta bem como exercício, parece que fui sair à noite, não é? É bem diferente, só que de repente nem toda a gente pode dar 15 euros de 3 vezes por semana para fazer uma aula de cycle, não é? Sim. Portanto, tornar isto acessível, só que é isso, como os benefícios são a muito longo prazo, se calhar ainda há um caminho para fazer, mas esperemos que esteja para breve. Mas vai estar. Não já, mas vai estar. E aqui, e é assim, até lá podem sempre, é isso, a atividade física tudo conta, não é? Tudo o que fizermos conta, e portanto isso já faz diferença. Marta, e aqui a alimentação, o que é que são as recomendações e como é que podemos, porque eu acho que a dificuldade na alimentação é equilibrar tudo aquilo que nos dizem, que é faz mais isto, faz aquilo e come legumes e não sei o quê, mas processados não, mas como é que nós integramos isto com uma boa relação com a comida e sabes, de dicas práticas de, ok, isto eu consigo fazer. Ok, então essa é sempre uma pergunta difícil, não é? Porque andamos sempre todos um bocadinho aqui à procura do que é o equilíbrio e cada um de nós vai ter o seu. Pronto, acho que acima de tudo não nos podemos esquecer que a alimentação tem a função de obviamente nutrir o corpo e fornecer ao corpo aquilo que ele precisa para funcionar corretamente, mas também tem efetivamente uma componente social, cultural e que deve ser respeitada. Acho que acima de tudo não nos podemos esquecer que os convívios são importantes, o convívio à mesa é importante à volta das refeições.
acho que mais do que pensarmos do que é que temos que tirar da nossa alimentação, o que é que nós temos que efetivamente incluir? Se nós formos pensar, vocês comem 3 peças de fruta todos os dias, não precisam de responder. Mas eu não sou um bom exemplo porque eu adoro fruta e legumes. Sim. Mas a verdade é que a maioria não vai conseguir Sim, fazer. E, portanto, eu acho que se nós pararmos um bocadinho e analisarmos o que é que estamos efetivamente, o que é a recomendação? Dieta mediterrânica. O que é que nós estamos a conseguir fazer? Eu, se calhar, de hoje para amanhã não vou conseguir cumprir tudo, mas se calhar conseguir fazer pondo desafios. Será que agora este mês, como falavas até por mês, consigo fazer pelo menos 3 peças de fruta por dia? Consigo incluir pelo menos 2 porções de hortícolas por dia, ou ter sempre sopa ou meio prato de legumes ao almoço e ao jantar? Ir um bocadinho por etapas, não preciso de fazer tudo de hoje para amanhã, porque mudar comportamentos alimentares vai levar tempo. E com isto também não significa que eu tenho que excluir tudo o que é alimentos processados, tudo o que é aquelas refeiçõezinhas de conforto, riquinhas em gordura e açúcar, faz parte. Claro. O bolo a receita de bolo da que a tua avó avó cozinhava, também, ou não, o mais processado que houver. Esses alimentos fazem parte e podem ser incluídos 1 a 2 vezes por semana. Eu falava-vos há pouco que nós temos a pirâmide da dieta mediterrânica e eles estão lá, estão no topo. Ou seja, devem surgir. Não estão completamente exatamente, excluídos, não têm que estar excluídos. Claro que se eu tiver eventos sociais e quiser todos os dias fugir daquilo que é o ideal, cara, isso vai ter consequências a longo prazo. Deixa de ser equilibrado também, não é? Exatamente. Mas se eu tiver 1 a 2 vezes por semana, esse não é um problema. Aquilo que falávamos há pouco de tentar reduzir a proteína de origem animal. Consigo aumentar as leguminosas, por mais que eu não exclua a carne ou o peixe, se eu fizer pratos à base de leguminosas é uma hipótese. Consigo trocar, sabendo que os cereais integrais, as farinhas integrais são importantes na prevenção do cancro coloretal. Consigo trocar um pão branco por um pão integral, por exemplo, se calhar, eu de vez em quando, 1 vez por semana, que eu gosto de tirar aquele café que tem aquele pão branco com a manteiga. Nada contra, mas por regra geral, se eu como pão todos os dias, será que consigo fazer essa pequena troca? Acho que temos que parar e pensar o que é que estamos a fazer, o que é o ideal, do que é que estamos disponíveis para. Pois, coisas pequenas às vezes não tem de ser uma coisa muito complexa, nem tem de ser de um dia para o outro. Eu acho que isso é o verdadeiro desafio na saúde, é mostrar que não precisa de ser para amanhã, não precisam de mudar tudo amanhã. É para a vida. E que lá está, e mesmo o corpo que a pessoa deseja, a massa muscular, a força, são coisas que demoram. Nós estamos, da mesma forma que a doença também demora algum tempo a instalar-se, pelo menos a maioria das doenças, a saúde também precisa do seu tempo e precisa das suas, ou seja, é uma coisa que a longo prazo a pessoa vai ver. E aqui na parte da gestão de peso, porque a Inês falava disto, não é? Da grande dificuldade com os tratamentos hormonais, especialmente no cancro de mama, como é que aqui a nutrição pode ajudar estas mulheres? Particularmente nos cancros hormonodependentes, o ganho da massa gorda é extremamente importante e sabemos que o excesso de massa gorda promove inflamação, que por sua vez vai acrescer o risco de recidiva. Portanto, é algo que nós temos que ponderar. A ideia é nós, pelo menos nestes cancros hormonodependentes, atuarmos o mais cedo possível para ajustarmos o valor energético da dieta para que o peso não vá aumentando. E aí, há bocado, quando falávamos na doença, com a perda de apetite, etc., queremos tornar as refeições mais ricas em energia e proteína. Aqui queremos fazer o contrário, queremos ir buscar alimentos com menor densidade nutricional, portanto, os vegetais. Com mais fibra, vitamina. Exatamente, para darem saciedade. Nós não queremos que a pessoa passe fome. Temos que arranjar estratégias, refeições equilibradas, volumosas, com peso, que tenham pouca energia, mas que sejam ricas naqueles substratos positivos, vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes. Portanto, é um bocadinho difícil fazer uma recomendação geral, mas é importante intervirmos o mais cedo possível para garantir um bom peso. E diz-me uma coisa, uma dúvida que agora me surgiu porque estavas a falar da parte hormonal e eu acho que um grande medo é a parte das sojas e tudo o que é, não é? Por causa há algum fundamento para este medo? Por exemplo, porque quando falas em alimentação mais de base vegetal, não é? O tofu é uma coisa mais fácil, até é acessível, não é muito caro e que dá para incluir bem, não é? Isto é uma coisa que as mulheres devem ter medo por se confundir. Pronto, eu vou ser controversa, mas é um mito. Ok. Está bem? Pronto. Na verdade não é assim tão controverso para quem hoje em dia já se não é. atualiza, não é? Exatamente. Mas eu noto que mesmo na prática clínica ainda há muito o mesmo. conceito que a soja é negativa no contexto do cancro da mama, porque a soja tem fitoestrogénios, que são os estrogénios das plantas, Ligam-se aos assim, receptores dos estrogénios. dos estrogénios, exatamente, e que portanto devem ser evitados. Mas aquilo que nós sabemos é que os fitoestrogénios ajudam a regular os nossos estrogénios, tal como os fitoesteróis ajudam a regular o colesterol. Pronto, aqui uns conceitos talvez aqui um bocadinho mais complexos. Mas a soja pode até prevenir o cancro da mama hormonodependente, portanto é protetor. No contexto da doença, nós ainda não temos uma recomendação prática, principalmente para as mulheres que estão a fazer hormonoterapia, se devem consumir e em que quantidade. À partida é seguro,
Não consigo dizer 3 vezes por semana, 2 vezes, mas pode ser incluído. Mas, por exemplo, na Ásia há estudos que estão a ser feitos em que estão a estudar o impacto dos fitoestrogénios, que vêm aqui da soja, por exemplo, e estão a estudar em comparação com a hormonoterapia e perceber que também é eficaz. Mas pronto, isto já é uma coisa muito específica e contexto de tratamento, mas à data de hoje a Mas soja... saber que é seguro e não é preciso ter medo, não é? Não, acho que sim. Acho Sim. que pode ser incluído. E, acima de tudo, alimentos de soja pouco processados. E, portanto, é edamame, Claro, é o isso, tofu... É diferente, não é aquela soja, se calhar, texturizada, que é muito mais processada do que o tofu, no fundo, é quase O tempê, queijo de... Sim, o tempê, por exatamente. exemplo, que é um alimento... São ótimos também alimentos. é fermentado, não é? O É, tempê. exatamente. Então agora, se calhar, estamos aqui num longo episódio, eu conseguia falar mais 3 horas com vocês, mas que recomendação é que dariam, assim, para quem nos ouve e pode estar a passar por um cancro de mama, pode ter um diagnóstico recente ou já teve há 10 anos e aí se sente que foi um bocadinho esquecida, que dica que dariam, assim, para resumir tudo aquilo que dissemos? Portanto, resumir um episódio demora numa frase. Não, mas aquilo que se calhar que é um mito que mais vezes e que gostavas que as pessoas soubessem. Que essencialmente que cada corpo é um corpo e que de facto todos os passos contam e que as pessoas não devem ter medo de sair de casa, não se devem isolar e devem procurar ser o mais fisicamente ativas possível, o melhor que souberem, o melhor que puderem. Se puder ser como profissional, a longo prazo a adoção do comportamento vai ser muito mais fácil. Acima de tudo, é importante, nós falámos aqui da importância de manter uma boa composição corporal, ter uma boa quantidade de músculo, ter uma boa quantidade de massa gorda, ter uma alimentação mediterrânica e que ela seja adaptada às particularidades do tratamento quando necessário. Mas acima de tudo, para além disto ser tudo importante, não é por eu ir jantar fora, não é por eu ir conviver, não é uma refeição, 2 ou 3, que vão impactar negativamente o decurso da minha doença. Não é isso, porque o que eu noto muito em consulta, principalmente as mulheres com cancro da mama, é uma população que procura muito, não é? Quer saber, a alimentação é daquelas poucas que eu posso coisas fazer? Exatamente, que podem ter mão e tentam modificar. E muitas vezes há sempre aquele sentimento de culpa de eu fiz aquela refeição e será que agora eu vou prejudicar a minha doença? Posso, não posso? Quantas vezes? E é importante dizer que o que importa é a rotina, não é uma refeição ou 2 que vai ter um impacto negativo. Vamos tentar encontrar o equilíbrio para cada uma delas, que não é igual à da vizinha e que está tudo certo. É a maioria dos dias, não é? É. Muito obrigada, foi um episódio super esclarecedor e acho que ficamos todos aqui mais motivados para falar sobre isto. Por isso agradeço-vos mais uma vez, espero que tenham gostado e já sabe que pode ouvir o episódio em todas as plataformas de podcast. Em outubro a consulta aberta tem o apoio dos Cereais Fitness, é com a iniciativa Pink Ribbon Talks que os Cereais Fitness informam e alertam sobre a importância do diagnóstico precoce e apoiam a investigação na luta contra o cancro da mama realizada na Fundação GIM. Junte-se a nós nesta causa que nos toca a todas. O cancro da mama é o mais comum entre as mulheres em Portugal. 1 em cada 8 pode ser afetada, porém a taxa de sobrevivência a 5 anos é de mais de 85%. Há 13 anos que os Cereais Fitness apoiam esta causa, alertando para a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a investigação na Fundação GIM. Outubro é o mês rosa, mês internacional da luta contra o cancro da mama. As Fitness Pink Ribbon Talks nasceram para isso mesmo. Inspirar, informar e lembrar-nos de que juntas conseguimos fazer a diferença. Porque esta é, verdadeiramente, uma causa que nos toca a todas.